Olá, seja muito bem-vinda aqui a esse canal. Eu sou Bia Fraguas e se você não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 10 anos e o intuito deste canal é que a gente discuta felicidade, realização e propósito de vida. Sim, a gente vai falar sobre felicidade. Eu acredito na felicidade, eu acredito na realização pessoal e aqui a gente vai discutir formas de encontrar, de despertar e de entender o que é esta felicidade e essa realização pessoal. E nesse vídeo aqui hoje eu quero fazer uma reflexão com você sobre crianças. Essa semana foi o Dia das Crianças, no sábado, e isso me trouxe várias reflexões sobre como nós, pais, eu sou mãe de duas meninas, da Maria Carolina e da Maju, e como a gente, como pai, influencia direta ou indiretamente na criação de crenças dos nossos filhos, né? Eu sempre me atento muito a isso e na forma como eu estou gerando crenças que eles vão levar para a vida deles ou não e até que ponto isso é bom, né? Porque não existem só crenças ruins, existem crenças boas também. Mas eu queria focar aqui hoje nas crenças que podem atrapalhar a vida dos nossos filhos. E eu vou trazer para vocês uma história minha, uma história pessoal de como uma crença que foi incutida em mim me influenciou durante muitos anos. Meu pai, hoje com quase 80 anos, eu me lembro dele, a gente criança ali, crescendo, né? A gente começava a brincar e criar e um monte de jogos assim. E ele falava sempre pra gente que a gente não podia sonhar. Então você imagina uma criança de 8 anos, 9 anos, brincando, criando, né? Eu sou de uma geração que a gente fazia tijolinhos de barro, que a gente fazia tamanco de tijolo, sabe? Era uma coisa muito. Eu fui criada no quintal de casa, onde as coisas eram menos perigosas, vamos dizer assim. E eu me lembro muito dele falar isso. Ai, gente, para de sonhar tanto, vocês sonham muito. Eu lembro de mim, adulta já pós-faculdade, buscando um emprego e sonhando com o emprego dos meus sonhos. E ele falava para mim, vocês não podem sonhar. E eu nunca entendi aquilo, né? Quando eu passei no vestibular, eu lembro dele falar para mim claramente assim, ó, parabéns, mas você não fez mais do que a sua obrigação. E a vida inteira eu fui criada com essas duas coisas, que ou eu não fiz mais do que a minha obrigação, então, legal, passou no vestibular, passou no mestrado, ó, legal. E a outra era que a gente não podia sonhar, que durante muito tempo eu não comemorava as minhas vitórias. Eu era uma pessoa que, ok, consegui, beleza, vamos pro próximo. Beleza, consegui, vamos pro próximo. E isso é algo que quando você começa a perceber e entender, é angustiante. Mas por trás disso existe uma história. Anos depois, eu acho que agora há 2 anos, o meu pai foi realmente contar para mim a história de vida dele. Meu pai, aos 16 anos, foi estudar em Jaboticabal, que na época dele era o auge do estudo particular. Meu pai veio de uma família muito pobre e ele conseguiu uma bolsa para estudar nessa escola particular. Meu pai é negro, de família negra. E era a realização de um sonho para ele nessa época, né? Então ele foi para Jaboticabal, vivia fazendo bicos dentro da escola para se manter, para poder comer, para poder ter as coisinhas dele. E alguns meses depois que ele estava lá, que ele já estava adaptado com a história toda, ele é chamado de volta para casa. Porque diziam que a minha avó estava muito doente, que a minha avó ia morrer e ele precisava voltar para casa. E ele abandonou o sonho dele e voltou para a casa da minha avó. E quando ele chegou na casa da minha avó estava, na verdade, ela estava grávida, ela estava numa gravidez de risco. E ela não podia trabalhar, ela não podia levantar da cama. E ele foi chamado de volta para assumir essa responsabilidade que era da minha avó, né? Vamos dizer assim.
para poder ajudar na criação dos outros irmãos, porque eles são, né, ainda muitos irmãos. E ele abandonou o sonho dele de estudar fora, de estudar numa escola particular, de se formar para cuidar dos irmãos da família junto com meu avô. E depois disso eu fui percebendo que toda a história que ele conta, que ele foi vivendo essa história no automático. Então, para ele, sonhar era muito difícil, sonhar era muito ruim, já que ele teve um sonho destruído. E essa crença dele de que ele não podia sonhar foi passada para mim, para os meus irmãos, e durante muito tempo eu acreditei que eu não podia sonhar e que tudo o que eu fazia não era mais do que a minha obrigação. Até que eu consegui entender durante uma das minhas formações e buscando o autoconhecimento. Por isso eu acredito tanto no autoconhecimento. Eu acho que desenvolver-se pessoalmente é uma das melhores joias que a gente pode ter. Durante uma dessas minhas formações eu entendi aquilo. Porque eu não dava tanto valor, porque eu não comemorava as minhas pequenas vitórias. E a partir deste momento eu passei a realmente a brindar as minhas conquistas, as minhas pequenas, as minhas mínimas conquistas, né? Porque é para isso que a gente luta, porque senão você começa a viver por viver automaticamente. Isso não é legal. E aí eu penso sempre muito nisso, sabe? De como eu e meu marido, a gente pode evitar algumas crenças que vão bloquear a realização, a felicidade das meninas, né? E muitas vezes a gente se pega repetindo padrões. É normal. Por mais que a gente tenha a consciência de que nós iremos criar as nossas filhas do nosso jeito, né? Adaptando tudo que a gente trouxe de bom, né? Os nossos valores, a forma como a gente acredita, como a gente vê o mundo. Muitas vezes, eu e ele, a gente se pega, sabe? Repetindo padrões antigos. Mas a consciência traz pra gente um momento presente e fala, opa, vem aqui. Você tá repetindo um padrão que não foi legal. Então, eu te faço essa pergunta. Se você aí é pai, se você é mãe, se você não é, mas tem intenção de ser um dia, se você convive com alguma criança, né? Qual é o padrão, assim, qual é a crença que você acha que você trouxe lá de trás, que mesmo você sabendo que ela te atrapalha ou que ela te impede de caminhar um pouco, você está repetindo? E qual é a crença que você sabe que você faz de tudo para não repetir, para viver uma história diferente? Porque eu acho que o grande barato da vida é esse. É você entender o que não te fez bem e deixar seguir e deixar ir embora, né? E entender o que é que pode ser bom e o que pode fazer você movimentar para frente o seu filho, a sua criança, né? Tem muito essa coisa da criança interior de quem a gente é, porque a gente ainda tem essa criança dentro da gente. Se você não parou para pensar nisso, pense nisso agora. Você ainda tem uma criança aí dentro de você para ser cuidada, para ser amada e para ter a liberdade de ser quem ela é. Então, qual é a crença? Qual é o algo mais que te atrapalha a seguir em frente, que você ainda está segurando dentro de você? Deixa aí, deixa aí. Então, feliz Dia das Crianças, ainda em tempo, porque a gente está na Semana das Crianças, Semana do Saco Cheio, Semana do Professor. E até o próximo vídeo.